Olá, pessoal. Meu nome é Luciene Godoy, sou professora do curso de Relações Internacionais e hoje a gente vai falar sobre os BRICS. Então, vamos falar sobre os BRICS e a globalização econômica. Tá? Então, uma das características do mundo, da Constituição Internacional do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, foi a formação de blocos de integração ou blocos econômicos. As pessoas costumam falar bastante de blocos econômicos, frisar esse termo econômico, porém, uma orquestração, uma concertação internacional, um acordo firmado entre um grupo de países não necessariamente precisa envolver única e exclusivamente assuntos econômicos, pode envolver outras iniciativas de integração, como compartilhamento de infraestrutura, como cooperação na parte de desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso que eu coloquei aqui blocos de integração ou blocos econômicos. As pessoas costumam normalmente falar bastante de blocos econômicos, mas algumas dessas iniciativas elas vão além da questão econômica. Tá, então vai se tornar algo bastante frequente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as regiões elas desenvolverem e iniciarem iniciativas de integração regional. Aí, o que a gente vai ter? A gente tem várias iniciativas em curso aqui na América do Sul, né? Muitas dessas iniciativas, mas em 2001 a gente vai ter um fenômeno que é um fenômeno diferente, tá? Então, o Jim O'Neill, que era o economista-chefe da Goldman Sachs, a Goldman Sachs é um banco muito importante nos Estados Unidos, apresentou um estudo que foi chamado de Building Better Global Economics, BRICS. Em inglês, essa sigla BRICS significa tijolo. E aí a ideia do Jim O'Neill era dizer que a partir de 2020, o tijolo, o pilar, a peça fundamental da economia mundial seriam 5 países, seriam, né, esses 4 paísezinhos aqui que formam a sigla BRICS e que, portanto, a Goldman Sachs ela precisaria ter atenção e começar a olhar com bons olhos investimentos nesses países. Quais seriam os países? Brasil, Rússia, Índia e China. Tá? O S, ele não estava associado a nenhum país, atualmente ele está associado à África do Sul, mas quando foi criado o termo, ele não estava associado a nenhum país. O que a gente tem de particular nisso? Quando esse nome BRICS, ele saiu das paredes do Goldman Sachs, ele atingiu a mídia, o mercado começou muito a falar desses países, começou a tratar esses países como um bloco, mas os países não eram um bloco, os países nunca tinham conversado e nunca tinham pensado em formar um bloco ou formar qualquer iniciativa ou acordo ou tratado, nada, né? Então, assim, foi um termo cunhado pelo mercado que depois ganhou notoriedade, ele ganhou projeção e acabou atraindo a atenção dos próprios países. Então, é um processo, é uma iniciativa, é uma expressão da globalização econômica que aconteceu às avessas, tá? Então, foi o mercado que promoveu a mobilização dos países. Como o nome BRICS ganhou bastante força, os países começaram a se encontrar sempre nas reuniões da ONU. Então, tinham as reuniões oficiais da ONU, sempre arrumava-se um tempo para que Brasil, Rússia, Índia e China começassem a conversar. E numa dessas reuniões, eles resolveram dar corpo a esse nome BRIC, um corpo internacional, mais conhecido como um corpo mais próximo das relações internacionais. E a expressão disso foi a realização de uma primeira reunião fora da reunião da ONU, tá? E a partir daí os BRICS nasceram. Não é um bloco econômico, não é um bloco de integração regional, mas é uma relação bastante próxima, é um acordo que existe entre Brasil, Rússia, Índia e China, de cooperação, de iniciativas, enfim, de trabalhos conjuntos. Quando a gente olha os BRICS, a gente pode analisar os BRICS sobre diversas perspectivas. Uma primeira perspectiva que é interessante é a gente olhar a iniciativa como uma divisão internacional do trabalho, né? Então, cada um desses países, ele representa uma grande atividade econômica, uma atividade econômica de peso no cenário internacional. Então, o Brasil, ele representaria ali a liderança nas questões envolvendo o agronegócio, a Rússia com energia, a Índia com a tecnologia e a China com a manufatura. Onde que a gente encaixa a África do Sul, que foi colocada posteriormente, como uma grande fornecedora de matérias-primas específicas para a produção de manufatura para a China, tá?
Os BRICS também, eles representam um alargamento da esfera de influência da China e da Rússia. Então, agora nós temos laços, né, acordos, documentos assinados entre o Brasil, China e Rússia. Tá? O continente americano, ele tinha como uma característica um distanciamento, né, da China e da Rússia. Então, os grandes países aqui da América, né, eles não tinham grandes acordos de desenvolvimento conjunto nem com a China e nem com a Rússia. E isso acaba criando, então, uma esfera de influência, né, Rússia e China, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de comercial, do ponto de vista financeiro, estabelecem laços fortes aqui na América, né, basicamente com o Brasil, que é um país bastante importante do continente americano. Como é que a gente enxerga, né, esse alargamento da esfera de influência tanto da China e da Rússia aqui na região? Primeiro, com a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que é chamado de NDB, que é um banco que conta com dinheiro do Brasil, Rússia, Índia e China. Eles prometem, né, conseguir e captar recursos com a iniciativa privada, né, com outros investidores e com outros bancos, e seria, então, né, um fundo, né, de forma a constituir um fundo que financiaria projetos de infraestrutura e desenvolvimento entre os países. E um outro arranjo, que é esse arranjo contingente de reservas. E aí ele é interessantíssimo, porque ele se vende como uma alternativa ao FMI. Então, portanto, se Rússia, China, Brasil ou Índia precisarem de dinheiro por algum problema, né, de desequilíbrio no seu balanço de pagamentos, ao invés de recorrerem ao Fundo Monetário Internacional, poderiam recorrer a esse fundo que foi formado por esses países. Essas duas iniciativas, né, financeiras, elas ajudam a gente a perceber qual o impacto da iniciativa dos BRICS dentro do arranjo internacional e cria um corpo, né, um corpo prático para a gente, justamente para promover esse alargamento da esfera de influência da China e da Rússia. Obrigada.